lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Mega Black BrisaNet, oferta pra voar as bandas. Assine 500 e leve 700 mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste. BrisaNet. Oferecimento. Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, nessa edição super especial, terceira temporada do programa Funes Cultural. Gente, mais de 100 programas, mais de 140 horas de material gravado nesse programa, que já virou uma referência na cultura aqui da região, com temas relacionados à atualidade, educação, muita informação para todos vocês. Eu já aproveito, e peço para que você compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que vai ser debatido aqui hoje, recebendo dois convidados super especiais, duas pessoas que particularmente eu gosto muito, tá bom? Já estava muito ansioso para fazer esse bate-papo aqui com vocês. A professora Clítia Cimene, professora de língua portuguesa da Escola Cidadã Integral Monsenhor Manuel Vieira, e o querido Flávio Lúcio Rodrigues Vieira, escritor e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural de hoje. Muito obrigada, é um prazer. Prazer estar aqui. Que bacana. Flávio, retornando a Patos depois de um tempo, a última vez que você veio aqui foi no lançamento do livro Ulisses. Clítia já esteve aqui no programa, falando um pouco sobre produção de texto, e a gente vai falar também um pouco sobre isso. Então, assim, é um prazer receber vocês aqui na edição de hoje desse programa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer conversar sempre com você. Muito bom. Clítia, eu queria começar por você, até porque os dois estão aqui por um motivo. A participação de Flávio num grande projeto coordenado por você, lá na escola Monsenhor Manuel Vieira, e eu queria que você começasse o programa exatamente falando dessa relação com o professor Flávio Lúcio, a escolha, essa relação inclusive familiar,
né? Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e a escolha do professor Flávio. Bom, para além do bem-querer, né, da amizade, da irmandade que nós cultivamos há 40 anos aproximadamente, Flávio é amigo de toda a nossa família, né? Então é amigo e irmão nosso. Então, para além disso, que já é grande por si, eu também vejo em Flávio um grande escritor. Então, ele havia publicado a responsabilidade aqui. Mas você sabe que eu digo a verdade. Então, ele havia publicado a obra e eu tinha sido uma das primeiras leitoras, com muito prazer, do texto dele. E eu estava em sala de aula, a gente fez o lançamento do livro de Flávio aqui em Patos, na FUNES. Acho que há 2 anos, há um ano, não foi, Flávio? Foi há um ano, porque foi exatamente a publicação, o lançamento na FUNES e o lançamento no Monsenhor Manuel Vieira também. Um ano aproximadamente, no comecinho de 2022, exatamente. E a vontade que a gente tem, né, de trabalhar com o livro, de levar aos nossos alunos o que é bom e o que é nosso, é muito grande. E o propósito foi exatamente esse, né? Fazer com que o texto fosse conhecido, porque o livro só existe quando ele é lido. Então, eu aproveitei a oportunidade do clube e levei o livro para ser lido pelos meus alunos. Então, o propósito era esse, né? Torná-lo conhecido, porque é um livro recém-lançado, né? Então, a gente precisava partilhar as experiências, leituras. Clídia, como é que funciona o clube? Eu queria que você explicasse, né, o funcionamento dele. É algo permanente? Existem reuniões semanais, mensais? Como é que funciona esse projeto do Clube da Leitura dentro da escola? Esse projeto estava no meu coração há muito tempo. E como eu estou na Escola Cidadã, nós temos de 7h30 da manhã até 5 da tarde com os alunos. Então, o tempo vasto para a gente pensar e executar um projeto. Mas, para a minha alegria, ele realmente saiu da minha imaginação, do meu desejo, por iniciativa dos próprios alunos. Nós estávamos trabalhando um seminário numa turma do 3º ano D, do Monsenhor Manuel Vieira, 2023, um seminário sobre Lima Barreto. Na verdade, era um seminário sobre aqueles autores que escreveram lá no período 1902-1922, que a gente chama de fase de transição, de sincretismo, né, do pré-modernismo brasileiro. Terminando o seminário, eles me procuraram e disseram: professora, a gente queria muito sugerir um livro para a senhora. Porque a gente existe um conteúdo que é programático, existem obras que eles precisam de verdade conhecer, que são as clássicas, né? E aí eu conversei com eles, né? A gente apreciou, a gente fez leitura de poemas de Augusto dos Anjos, né? Principalmente de Augusto dos Anjos. Terminado o seminário sobre Lima Barreto, posteriormente eles vieram com essa proposta. A gente queria muito propor um livro para a senhora. E me propuseram Assim que Acaba, de Colin Hoover. E eu disse, então, chegou o momento de a gente colocar em prática aquele sonho que eu tinha. E eu expliquei para eles, né, do Clube do Livros, e nós fizemos uma enquete, qual seria o nome do livro, do clube, e eles votaram Entre Linhas, Entre Reticências, Linhas. Porque pensamos juntos que nessas reticências estão as nossas impressões sobre o livro. Então, eles me propuseram e nós começamos a leitura. Em 15 dias, marcamos uma primeira reunião, fizemos uma apreciação mesmo, Deusimar, fizemos apenas a apreciação. E algo que eu propus para eles, eu não quero nenhum trabalho escolar desses mais tradicionais, eu não quero prova, eu não quero nenhum seminário, eu não quero nenhum gênero escolar aqui. Eu quero que nós possamos ler, apreciar, porque a literatura é para isso, é para nos dar prazer, apreciar o texto, e nas nossas reuniões nós vamos trazer as nossas impressões. Claro, eu conduzia, né, a conversa, chamando a atenção, como o texto primeiro foi narrativo, e o de Flávio também, chamando a atenção para alguns elementos, né, na narratividade, pensando um pouco sobre as personagens, pensando um pouco sobre o enredo, mas eu queria muito ouvir deles o que eles entendiam, por que aquele livro havia sido escolhido. E como eles me propuseram o primeiro, eu dei também minhas impressões sobre o livro. E nós acordamos o seguinte: nós vamos propor
obras, independentemente de serem clássicas, de serem obras renomadas. Nós vamos propor aquelas que conhecemos ou não e quinzenalmente vamos nos reunir. Mas aí a primeira proposta foi negada, porque, não, professora, nós temos muitas atividades, e de fato eles têm. Eles passam mais tempo na escola do que em casa. E aí eu ponderei um pouquinho com eles e ficou acordado o seguinte: nós vamos nos reunir mensalmente e vamos trabalhar os textos. Não precisa que esse trabalho, que essa leitura, que essa apreciação aconteça, finde no primeiro encontro. Tanto é que a gente passou alguns dias discutindo um pouco, tanto o livro de Flávio quanto o livro de Colin Hoover. Nós estamos com 1984, que será o próximo livro, né, para na próxima semana nós conversarmos sobre ele. E diante de algumas dificuldades, né, de horário, de provas, das atividades dele e do Enem, que eu trabalho com alunos de terceiro ano, né, então ficou meio que parado o clube nesse sentido. Mas a nossa proposta é trazer os textos que, conhecendo ou não, possamos desejar a leitura e vamos partilhar esses conhecimentos, essa experiência leitora. Somente isso. Fizemos algumas leituras de trechos, né, desses textos na sala de aula e pelo WhatsApp também. Nós temos um grupo de WhatsApp e conversamos muito sobre os livros a partir dentro do WhatsApp também. Então, a logística do clube foi exatamente essa. Vamos fazer sugestões, vamos fazer as leituras, a apreciação dessas leituras, que não necessariamente tem de findar no primeiro encontro, e vamos naturalmente lendo. E eles estão, assim, muito empolgados com a leitura. Trazem as suas impressões muito genuínas, e isso é muito interessante, porque eles vão amadurecendo com essas experiências do Clube da Leitura. É um prazer, assim, que me satisfez exatamente por ter partido deles a iniciativa. E é interessante porque, assim, do ponto de vista pedagógico, grande parte dos projetos pedagógicos que não dão certo, eles não dão certo por uma coisa que nós, enquanto professores, nós muitas vezes não enxergamos ainda. Quem fala muito sobre isso é o professor José Pacheco, né? Que as iniciativas muitas vezes partem totalmente dos professores, sem que os alunos eles tenham um espaço para falar sobre aquilo e para ter, de fato, um protagonismo. Fala-se muito, né, sobre o protagonismo dos alunos, mas, na prática, esse protagonismo é praticamente inexistente. Quando você coloca essa questão de que os alunos também sugerem livros, né, e você lê o livro que o aluno sugere, esse projeto ele tem muita chance de crescer, de se tornar cada vez mais sólido, exatamente porque o aluno ele diz, poxa, mas eu também estou indicando aqui um material, a coisa não está vindo de cima para baixo. Isso é fantástico, né? Sim, fantástico para eles e fantástico para mim, porque eu também preciso entender o que é o universo leitor do meu aluno. Por que escolhe um texto como o de Colin Hoover? Por que escolhe um texto em que está presente um relacionamento tóxico? Por que é que eles escolheram isso? Por que essa linguagem tão acessível foi escolhida por eles? Então, os porquês também, quando eles começavam a expor a experiência, o porquê de ter escolhido o livro, os olhos brilhavam. Então, é isso que eu quero. Eu quero que eles conheçam Machado de Assis, eu quero, e eles precisam. Ninguém pode sair da escola sem ter conhecido Machado de Assis, por exemplo. Mas eu também quero que eles tenham esse protagonismo, essa autonomia de trazer para a escola o que a escola não consegue lhes dar. Então, é uma experiência inesquecível mesmo. Pode ficar à vontade. Porque quando eu falei aqui no começo da responsabilidade de ter alguém, mesmo que seja pela amizade, assim, como Cleide aqui, né, com todas as qualificações, como professora, como intelectual, né? Então aqui nós estamos presenciando um pouco isso, né? Mas assim, há uma literatura juvenil, né, que eu acho que é subestimada pelos adultos no Brasil hoje, né, e que eu acho que é uma maneira que existe de trazer ao jovem, porque assim, a gente pensa muito nos clássicos, o professor, sobretudo os professores de literatura, as escolas, elas querem apresentar aos alunos esses autores que são cânones da literatura, né, que todo mundo cita, que todo mundo precisa ler, precisa conhecer.
Mas eu acho que antes o leitor precisa ser seduzido, né? E esses autores, comecei a ler por conta até mesmo da indicação do clube, Cleiton falou comigo, eu cheguei a ler alguns capítulos do livro, mas você vai sendo... Porque por conta da linguagem e por conta da temática também. São temas que lidam muito com os dilemas da juventude. Eu me tornei assim, um leitor da obra de John Green, né? Até falei ontem na reunião do clube, né? É um autor que escreve para esses jovens e tem livros densos, livros com a linguagem para esse público, mas os personagens dele são sempre muito, muito ricos, inteligentes também, né? Então você Procurando Alaska, que é um livro que eu sempre... Eu li esse livro já umas 2 vezes, meus filhos leram. A Culpa é das Estrelas, que é mais conhecido, né? Que virou filme, é outro livro de John Green, Cidade de Papel. Então, eu acho que é uma maneira de atrair os jovens para serem seduzidos pela leitura, né? Sim. Eu acho que a escolha de pedir, assim, deixar que eles escolham, e esse foi o caminho que eles adotaram, né? Pelo que é um pouco parte disso, né? Sim. Dessa estratégia de fazer com que eles tenham acesso, contato com nós, inclusive, né? Como adultos e leitores também, conhecermos esses autores. Sim. Não subestimar as escolhas. Sim. E a temática, sobretudo, que interessa essa juventude, né? A minha tarefa enquanto professora é ser formadora de leitores. Então, eu preciso despertar neles o gosto pela leitura. Então, não me importa, a princípio, qual será o instrumento que eu vou utilizar para que eles construam comigo esse hábito de leitura. Então, quando eu descobri que eles já têm, alguns deles já têm, e outros ficam ouvindo e desejosos. Quando nós terminamos ontem a nossa roda de conversa com quase 30 jovens, porque não havia condições de trazer todos, né? Mas quase 30 jovens, 3, 4 foram nos procurar e pediram um livro. Então, eles foram instigados por toda aquela conversa. Então, quando a leitura chega, ela tem um poder realmente contagiante. Desde que não necessariamente técnica. Porque ela nasce para dar prazer, nem que seja na dor, mas ela nasce para dar prazer. Então não pode ser, eu não posso trabalhar o texto literário como se fosse, como eu disse ainda há pouco na nossa prévia conversa, como se fosse uma peça para que eu perceba todos os contextos anatômicos dela. Não é isso, o texto não é nem isso. Autoajuda, né? Nem autoajuda, não é? Então, é um prazer quando a gente trata como prazer mesmo a literatura. Flávio falou agora há pouco em linguagem, né? A utilização de linguagem, e eu queria, Flávio, agora para você. Você é professor de História do Departamento de História da UFPB. Como professor do Departamento de História da UFPB, você produziu muitos trabalhos acadêmicos. Inclusive, o teu primeiro livro fala sobre a SUDENE, né, e Desenvolvimento Sustentável. Foi lançado, inclusive, aqui em Patos, né, há quase 20 anos atrás. Você publicou artigos, dissertações de mestrado, tese, doutorado, enfim. Como é que foi essa tua migração, né? São 2 perguntas. A primeira, eu queria que você falasse dos livros que você já publicou, né? Porque esse não é o primeiro, né? E nem é o último, né? Porque você já publicou também em formato e-book, agora recentemente outro livro. Eu queria que você falasse dos livros que você já publicou e como foi essa transição. Se de fato é uma transição, ou você ainda publica com a linguagem acadêmica e isso aqui é um plano B, enfim. Existe essa transição e como é que você lida com isso? Eu sempre gostei muito, minha intenção, minha escolha inicial para a universidade, depois que eu terminei segundo grau, né? Era um curso que me ajudasse, que me estimulasse a escrever. Minha referência era trabalhar profissionalmente com a escrita. Por isso que eu escolhi inicialmente jornalismo. Eu até disse antes de começarmos aqui que
hoje se eu tivesse a maturidade que adquiri posteriormente, a escolha minha talvez tivesse sido por letras, não é? Mas assim, a gente associa muito letras ao professor de português, né? E muitas vezes a gente não tem ainda a perspectiva acadêmica ainda do trabalho acadêmico, fica muito na noção de professor, que é também uma profissão. Eu sou professor, então nós todos aqui somos professores, então talvez não tenha nenhuma profissão tão relevante para a sociedade quanto a de professor, né? Para todas as profissões precisa de professores para formar todas as gerações e gerações que vêm pela frente, que foram formadas e que virão a ser formadas ainda. E aí eu optei por jornalismo, fiz 1 ano de jornalismo e acabei não me adaptando ao curso. Como eu disse ontem, você tem grandes escritores que começaram como jornalistas, né? Gabriel Garcia Marques, Hemingway e tantos outros aí que atuaram como jornalistas, e o jornalismo é uma atividade que a escrita é parte indivisível do jornalismo, né? Mas existem outros pontos que não. Então aí eu acabei desistindo de jornalismo e fui fazer história, que é outra minha grande paixão também. E eu, no trabalho acadêmico, assim, você continua lendo, mas esse desejo de ser professor, de ser escritor, eu sempre cultivei. E assim, meu plano era assim, quando me aposentasse, eu digo, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é literatura, né? Escrever livros, criar histórias, enfim. Mas trabalhei, como você disse, lembrou aqui, a minha formação, eu sou historiador, graduado, fiz mestrado e doutorado em sociologia. E trabalhei durante uns 15 anos ou mais nessa área de desenvolvimento regional, planejamento. Publiquei esse livro que você mencionou, né, Sudene Desenvolvimento Sustentável. É um estudo sobre a mudança de paradigma no desenvolvimento, nas políticas de desenvolvimento no Brasil, no Nordeste em especial, ao longo dos anos 90, né, desde a sessão começando por Itamar Franco, o governo Fernando Henrique. E o livro, eu defendi a minha tese, é uma parte do meu trabalho, doutorado, em 2002. Então, minha ideia, eu dei continuidade ao longo do governo Lula, estudando as políticas. Então, o corolário dos governos Fernando Henrique foi a extinção da Sudene, ou a transformação da Sudene numa espécie de fundação, né? Que não tinha um poder que a Sudene sempre teve, que foi grande responsável pela modernização que o Nordeste viveu depois dos anos 60. Né? E eu trabalhei com pobreza, desenvolvimento e pobreza, fiz publicações também, e disso resultou um segundo livro, que é escrito sobre desenvolvimento regional, né? Sobre região de desenvolvimento, que é uma reunião de trabalhos que eu publiquei sobre essa temática ao longo de vários anos, né? E atualmente eu me dedico a estudar, a entender o Brasil sobre a questão nacional brasileira, né? Que eu acho que sempre foi muito mal trabalhada, muito mal explicada, as nossas percepções sobre a questão nacional no Brasil. Então veja que eu estava na questão regional, agora estou na questão nacional, né? Isso tem rebatimentos muito fortes. Nós ainda somos um país que está muito vinculado ao atraso, né? Então, os nossos escritores, isso é muito forte. O cinema, isso ainda tem muita força ainda, né? Essa ideia de reafirmarmos sempre, de trabalharmos sempre com essas nossas raízes coloniais ainda, né? Elas existem, elas estão presentes inegavelmente, né? Mas ainda nós estamos
culturalmente muito vinculados a essas noções. Né? Durval Muniz abordou muito isso. Nós também, somos pouco modernos nesse sentido, né? As nossas abordagens e tudo mais, assim, até nisso. O romance de 30 é fracasso, né? É só fracasso. Também tem isso, é uma história de derrotas, né? Só fracasso. Então, assim, nesse momento. Agora, isso eu tenho feito, então, esse projeto de adiar para a aposentadoria, eu disse, não, eu não vou fazer isso. Esse livro é resultado um pouco disso. Eu não tinha pretensão de trabalhar com essa temática juvenil, né? De escrever para adolescentes, sobretudo. Mas muitos livros me seduziram. Né? Os livros de John Green foram muito importantes. Percy Jackson, que é um livro que é sobre mitologia grega também, seduziu meu filho primeiro, e eu li Percy Jackson, O Ladrão de Raios, por conta do meu filho, que leu todos os 5 volumes com uma voracidade assim, que eu disse, aquele me impressionou muito disso. Né? E assim, foi de um desafio que eu fiz, que ele me fez, que eu comecei a escrever, né? Porque eu disse, esse livro é muito, assim, um termo, é muito americanizado, porque é uma adaptação, assim, muito, como os americanos fazem regularmente, né? O universo para os americanos são os Estados Unidos, a cultura americana e tudo mais. E assim, eu disse, como eu sempre gostei muito de mitologia, então eu digo, eu vou enveredar, né, se eu tiver que traduzir inicialmente, assim, e é uma temática que sempre interessa muito aos jovens, a mitologia grega, né? E aí eu criei uma história baseada no mito de Prometeu, que é o fio condutor de toda a narrativa, né? E incluí um adolescente brasileiro, que é Ulisses. Então é uma odisseia esse livro, né? Assim, porque é um livro que os protagonistas vão para Atenas, eles vão com os pais participarem de um colóquio, de um congresso internacional sobre mitologia grega, e lá começa a aventura, né? Ele tem 7 dias. Não vou dar assim, mas há uma crise, uma divisão no Olimpo. Zeus, e para resolver a divisão, Zeus dá uma chance última à humanidade e determina que em 7 dias eles terão que achar o fogo olímpico na Grécia, e os deuses têm que escolher, e os escolhidos são esses 3 jovens, né? E Ulisses é um deles, é o escolhido de Atena. E então o livro são 7 dias, eu até tenho um subtítulo, né? 7 dias para salvar o mundo. Eles têm que escolher, e eles vão em cada parte da Grécia desvendando enigmas que estão contidos em oráculos, que eles encontram em cada local desse, até que, eu não vou dizer se eles acham ou não, porque não pode, né? Mas a ideia é essa, né? Então é assim, uma abordagem bastante corriqueira, assim, no sentido de nós falamos até sobre isso ontem, né? Da jornada do herói, de um jovem que está lá vivendo, aí de repente acontece um fato e ele é envolvido numa aventura, e tem todos os percalços. Então, de um lado você vai ter muitos monstros da mitologia grega conhecidos, outros nem tanto, ao lado de heróis também mitológicos que vêm em socorro deles, ajudá-los nessa busca, né? Enfim, então foi apaixonante, porque eu fui também me apaixonando por esse livro na medida que eu ia escrevendo, né? Porque a minha intenção era escrever uns 2 capítulos para mostrar meu filho, dar uma ideia para ele do que eu achava, né? E ele gostou tanto que ele foi o meu maior incentivador no começo. Depois assim, eu comecei a ficar, eu disse, será que aí eu mandei para a Cleitia leu, gostou muito, foi uma grande incentivadora do livro, né? Amigos também, João Pessoa, Ruber Nóbrega, que leu também, é um jornalista de João Pessoa, alunos também, colegas do meu filho também que leram, e assim, eu fui sendo convencido a dar continuidade ao livro, até que eu concluí, né? Sendo convencido por quem tem de convencer o escritor, que é o leitor, né? Exatamente, porque assim, você fez a questão também, que eu acho que é um ponto de partida. Assim, você fica inseguro, e sobretudo assim, uma das grandes perguntas que eu tenho
Na primeira entrevista que eu dei sobre o livro, foi a primeira pergunta que até João Costa, que é um jornalista, uma pessoa, fez. Flávio, você é um professor de história econômica, de história contemporânea, de desenvolvimento regional, trabalha com temas extremamente áridos e que tem uma materialidade assim, muito forte na vida. Como é que você resolveu escrever um livro sobre mitologia, uma aventura cujos protagonistas principais são adolescentes? Por que é que você fez essa opção, né? Assim, então, essas coisas não tem explicação. Quer dizer, é claro que eu sempre gostei dessa, eu já mencionei aqui, né? Então isso foi o que me seduziu principalmente, né? E também assim construir personagens, né? O Ulisses é um brasileiro, um paraibano, que está no meio dessa confusão toda, né? Então nós temos um esforço para tentar, assim, é aquilo que eu disse também aqui no comentário aqui agora há pouco, assim, eu acho que a gente tem que também a gente tem que reforçar essas nossas características muito presas ao nosso passado, que ainda está muito incrustado no nosso dia a dia ainda, né? Nossas heranças coloniais, nossa pobreza, nosso atraso, nossa miséria. Mas eu acho também que nós temos que dar respostas ao Brasil moderno, que nós também nos tornamos. Nós somos uma nação moderna. O Brasil não é a gente fala de oligarquia, fala de atraso, mas você anda por Patos aqui, Patos é uma cidade, né, no coração da Paraíba, no coração do semiárido, calor, né, imenso, assim, desesperador quase. Quase um airfryer. e agora, né? Mas é uma cidade que você tem acesso a tudo aqui. Né? Então, assim, nós temos que também nos percebermos no mundo que mudou, né? Pois é. É interessante você falando aí sobre o livro, e é interessante porque existe uma busca muito grande dos pais, né, em relação a, poxa, como é que eu incentivo meus filhos a lerem? Eu sempre digo isso nas oficinas que eu participo, nas formações pedagógicas. Às vezes os professores eles ficam, mas como é que eu incentivo os alunos a ler? Eu cito muito um livro que eu li uma vez, do Rubem Alves. Né? Rubem Alves disse, olha, você não incentiva ninguém a ler mandando as pessoas lerem. Você incentiva as pessoas a lerem lendo. Né? Lendo. E é interessante porque enquanto você falava da história, eu estava pensando assim, poxa, é uma história que dá, inclusive, para ler em família, né? Então, fazer uma leitura conjunta, né? O pai com o filho, a mãe com o filho, os três juntos ali, né? Isso é bacana também, né? Uma forma de incentivar, né? Esse processo descritivo que a gente faz, por exemplo, quando é que eu tenho vontade de conhecer uma pessoa? Quando ela é muito bem descrita por outra. Quando é que eu tenho vontade de fazer uma viagem? Quando o espaço é muito bem descrito por outra pessoa, isso mexe com os aspectos sensoriais da gente. Por que que eu, quando quero incentivar alguém a ler, especialmente sendo eu professora, vou trabalhar de forma muito mais técnica do que prazerosa? Então, não incentiva mesmo. Não incentiva mesmo. Primeiro porque, em outra oportunidade, quando eu estava aqui também conversando com você sobre leitura, eu disse que infelizmente a escola, eu falo instituição, não tem cumprido o seu papel quando trata da literatura, né? Porque trata a literatura como uma disciplina como outra qualquer, e ela não é. Ela tem uma funcionalidade absolutamente diferente do ensino da gramática, do ensino da física, da química, absolutamente diferente. Ela é arte. Ela é arte. E tem de ser vista como tal. É preciso respeitar o princípio da literatura, que é o princípio de ser arte. E os pais também, acho que os pais têm que ler também, né? Sim, é difícil estimular leitura quando você não tem um ambiente de leitura em casa, né? Não tem livros, não tem livros variados e também não se questiona, porque, por exemplo, meu filho, no caso Percy Jackson, esse interesse de ler, ele já leu. Desde muito cedo, ele colocava os dois para ter dois filhos, um menino e uma menina. O menino já são adolescentes, já. Ele tem 19, ela é 15 hoje. E eu
sempre os coloquei para dormir lendo esses livros. É uma oportunidade que eu vou usar para mim também, para conhecer essas obras que eu conhecia do cinema. Então, Pinóquio, né, o texto que a gente conhece é a história da Disney, não conhece a história, a criação literária, né, que tem outro ambiente totalmente diferente, uma Itália de fome, né? Monteiro Lobato também, As Mil e Uma Noites, que eu li para eles. Não li As Mil e Uma Noites todas, né? Mas eu escolhi muitas dessas histórias que a gente conhece, são famosas, mas tem tantas outras pequenas histórias, inclusive, isso é muito adequado para ler antes de dormir, porque são histórias. Dá para você ler até em 20 minutos, você consegue ler uma história inteira, outras são um pouquinho mais longas e tudo, né? E capítulos também de livros, né? Como eu citei aqui, Peter Pan, enfim, uma série de livros que assim, é bom para o pai, nesse caso, né? E estimula, porque assim, eles são a odisseia também, né? Eu falei muito assim, dessa experiência que Ulisses tem aqui, é uma experiência que eu tive também, com assim, o despertar porque eu li muita mitologia para eles, textos adaptados, né? Tem muito texto aqui, de infantil até para jovens, né? Então acho que o estímulo à leitura não deve ser uma responsabilidade exclusiva da escola. Eu acho que ter um ambiente em casa com pais que se o pai quer mesmo que o filho goste de ler, ele tem que comprar livros, ele tem que ter livros em casa, ele tem que, se for o caso, até ler com os filhos, né? 1 hora por dia, né? E que os filhos se sintam motivados, estimulados à leitura, né? Sim. Porque nada é tão importante quanto isso, nada, né? Para qualquer atividade que você queira fazer no futuro, né? Porque humana, assim, principalmente. Exatamente, né? Bom, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje, né, o nosso querido Flávio, professor Flávio, e a professora Clítia Cimene, nesse bate-papo bem interessante sobre leitura, né, sobre escrita. E eu queria, Clítia, claro, 2 semanas da prova do Enem, né, você já deve ter falado sobre isso, mas eu queria abordar contigo a questão da redação do Enem, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Por que é que existe? Eu já vou começar aí com a pimenta, né, para você, com a provocação. Por que é tão difícil, né, as pessoas entenderem como é que funciona a dinâmica, né, da prova do Enem? Uma prova que já vem nesse formato desde 2009, que exige do aluno um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais geral, mas parece que as pessoas não entendem. E a cada ano que o tema da redação é divulgado, é criada uma falsa polêmica em relação a esses temas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ai, como é difícil. É muito difícil falar sobre isso, porque a gente tem que pegar em feridas que estão abertas na escola brasileira há muitos anos. E uma das feridas é o próprio papel do professor, que lida com essa menina dos olhos do Enem, que é a redação. Ela se tornou, assim, o motivo dos holofotes da imprensa, de todos os holofotes, né? Muitos alunos supervalorizam a nota de redação, como se com essa nota ele ingressasse na universidade. Evidentemente, é fundamental que ele chegue à universidade com o máximo possível de habilidade leitora, redatora, obviamente, né? Mas não é somente isso, até porque nas 30 linhas que ele vai compor, ele precisa de conhecimentos múltiplos, conhecimentos interdisciplinares, interdiscursos, né? Então, ele não constrói a redação somente com técnicas de escrita, claro. E aí, como ela está sempre nas manchetes, sempre, ela também, essa presença constante nas manchetes deixa a discussão muito superficial. E o Enem prova a cada ano
com exceção de 1998, que foi o primeiro ano de edição do Enem, quando o tema foi Viver e Aprender, que não se centralizava em nenhuma questão social propriamente dita, né? Questões mais discutíveis, como os assuntos mulher, idoso, trabalho, né? Foi muito mais para o eixo filosófico, a relação do homem com ele mesmo, por exemplo, já que era viver e aprender e não conviver e aprender, não é? Então, de lá para cá, todos os anos as questões são nossas, são cotidianas, muitas vezes à margem das discussões no jornalismo mais amplo, mais presentes na nossa vida. Este ano, por exemplo, quantas vezes eu disse aos meninos, eles disseram, professora, mas esse tema foi muito difícil, alguns disseram, quantas vezes quem está em casa ou quem esteve em casa até vocês saírem para que deixasse tudo prontinho para que vocês pudessem estar aqui até 5 horas da tarde. Quem está com vocês agora falando e o que esta pessoa que está falando com vocês teve de fazer para poder estar aqui às 7h30? E o que ela terá de fazer quando chegar à sua casa? Esta pessoa que sou eu. Sou professora, sou mãe, sou dona de casa. Então percebam que a proposta do Enem é sempre muito nossa. E cria-se essa polêmica, essa falsa pseudopolêmica, absolutamente desnecessária, talvez para estar mais na mídia, talvez para dar ao aluno aquela dependência maior de determinados modelos de texto, por exemplo. Então, não posso tirar a responsabilidade do formador de leitor nessa circunstância, não. Porque nós não podemos trabalhar a redação dessa forma. Nós temos de propor a ideia de redação como algo que é construído. E é uma construção assim, vai colocando o tijolinho do conhecimento aqui, outro ali, as argamassas, para que o texto realmente seja produzido por alguém que tem consciência do que está sendo feito. Então, o Enem não trouxe nenhuma novidade, tematicamente fala, nenhuma novidade. E eu digo sempre, o que nós não sabemos sobre o Enem é a frase temática. Mas nós já podemos pressupor que terá uma ligação direta com o nosso cotidiano nacional, atual, obviamente, né, e nacional. Então, por que se cria essa polêmica? Exatamente porque eu acho que precisa-se muito de estar na mídia, né? Eu acho que isso, basicamente é isso. Né? Aterroriza o aluno, aterroriza quem está na rede de apoio, o pai, a mãe, a escola muitas vezes se aterroriza por isso e não entende a função maior da proposta de redação do Enem, que é, para além de analisar as habilidades, as competências do aluno, ventilar uma questão nossa, trazer a discussão para a rede nacional de verdade. Trazer a discussão para aquele aluno que vai ser já um estudante universitário, que já vai ser um profissional. Então, foi um dos temas mais pertinentes de todos os anos do Enem. A mulher já foi tema do Enem, quando se discutiu precisamente a violência, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, se eu não me engano, em 2015. Mas agora foi algo muito da mãe, da avó, da tia, da namorada, da companheira, da colega de sala. Foi muito mais, vamos dizer assim, muito mais necessária essa discussão. Me preocupa muito, né, o nível das críticas, né, porque as pessoas elas não entendem uma coisa básica, que é a interpretação de texto. Né? Então, eu escutei uma crítica de doutrinação, porque tinha uma questão falando sobre Paulo Freire. As pessoas não têm a mínima ideia do que é doutrinação. E eu fui contrapor a isso exatamente no sentido do seguinte: quantas e quantas questões nos últimos anos abordaram, por exemplo, o Locke, que é um liberal, o Adam Smith, que é um liberal, né? Isso não é doutrinação. Acho que então, Paulo é uma questão Freire é mais demonizado no Brasil do que o próprio Karl Marx. Do que o próprio demônio. Né? Então, é uma questão de interpretação de texto. Um dos autores mais desconhecidos, inclusive. Né? Você fala tanto, mas conhece muito pouco da obra dele. Né? Pois é, e é impressionante, porque assim, o nível das críticas é realmente muito baixo. Infelizmente. Eu acho que é uma prova que sim, tem que ser discutida. Sim. Eu acho que tudo tem que ser discutido. Sempre, né? Mas a base argumentativa é ruim. Eu acho que a crítica é ruim. Eu acho que, por exemplo, você chega e diz assim, olha, o Enem tem que acabar.
eu acho que o Enem tem que acabar, mas no sentido de que eu acho que todo mundo tem que entrar na universidade. Eu acho que se a gente tivesse condição, e hoje eu não vejo essa condição de que todo aluno de terceiro ano, quando terminar, possa ir para a universidade, como o caso de outros países, mas eu acho que isso precisa ser discutido, porque junto a essa discussão, vem discussão de ampliação de vagas e uma série de outras coisas. Uma coisa é você discutir isso, né? Outra coisa é você, na ânsia de criticar, não analisar aquilo que é o básico. O aluno ele precisa ter uma noção da interpretação de texto e com temas que eu achei fantástico. Por exemplo, você falou da questão da mulher, a violência patrimonial, que é uma coisa que acontece de maneira silenciosa para quem não está sendo agredido, né? Para quem está de fora. Então, homens que tiram patrimônio do seu nome para colocar em nome de terceiros, para que a mulher possa não ter acesso àquilo. Então, o Enem abordar isso gera uma discussão, o que isso é importante, né? Muito, muito importante. É fundamental. Toda a discussão que a proposta de redação do Enem traz, eu considero fundamental. E ela está ali por sua fundamentalidade, né? Não é porque se levanta uma bandeira. Ora, e se levanta uma bandeira, se necessária ela for, ela tem que ser absolutamente erguida e mantida erguida. A questão da mulher está muito distante ainda de sair dessas discussões, né? Da necessidade dessas discussões. Há leis, há discussões, mas o cotidiano comprova o quanto nós mulheres somos ainda desrespeitadas. O nosso trabalho nem onerado é, e quando é, quase sempre inferior o salário ao salário do homem, né? Então é quem primeiro acorda e quem por último dorme. E todos os fracassos da família, por exemplo, são dados à mulher, a responsabilidade é a ela. Então, não é possível que o Brasil não perceba a importância dessa discussão. Não é clichê. Não é clichê. E se porventura alguém entende como clichê, é pela necessidade de ser discutido mesmo. Então, talvez seja clichê porque é tão necessária a discussão que ainda precisa estar tão em foco, né? Pois é. Quem sabe, né, no Enem 2024, né, a gente não tem um trecho de Ulisses e o Fogo Olímpico, né? Vamos estimular os professores a elaborarem questões vinculadas à mitologia usando, né, o livro de Flávio. Flávio, mostrar aqui para o público, né, Ulisses e o Fogo Olímpico, livro sensacional. Quem quiser adquirir, Flávio, eu queria que você divulgasse as suas redes sociais e como é que as pessoas podem adquirir esse e se os outros livros ainda estão disponíveis, os outros que você escreveu também. Esse livro ele pode ser adquirido em sites, na Amazon, no site da editora Geostre, geostre.com.br, na Amazon. Até na semana passada eles colocaram uma promoção que acabou no outro dia. Eu acho que ele é R$65, né? Então, ele está à venda em João Pessoa na livraria do Luiz também. Mas esse preço assim, é da editora. Para os alunos eu tenho eu adquiri alguns livros, então eu estou vendendo ao preço de custo. Quando eu faço essas atividades eu vendo pela metade do preço mais ou menos. Mas aí eu não tenho como bancar essa quantidade assim, de pessoas interessadas, né? Quem tiver interessado no caso. Então, assim, quem tiver interesse pelo livro, adquire. Aqui eu acho que não tem, né? Aqui numa livraria não tem disponível ainda não aqui. Mas pode ser comprado online, né? Recebe em casa, né? Tudo isso. Eu vou até ver se é possível alguma livraria aqui de Patos se interesse em disponibilizar o livro aqui. Que bacana. Os outros não. O livro, ele esgotou a edição, o Sudene Desenvolvimento Sustentável, que você mencionou, e os outros dois livros, que é escrito sobre desenvolvimento, sobre região e desenvolvimento, ele História de um Ciclo Político na Paraíba, que é uma reunião também de textos que eu escrevi, pequenas crônicas que eu publiquei em jornais, no blog, sobre política na Paraíba, entre 2009 e 2018, né? E que eu faço assim, eu não sabia que estava em curso isso quando escrevia, né? Porque eu estava escrevendo no dia a dia.
Mas quando eu reuni todos e analisando o conjunto, o período, né, aí eu concluí que o que nós estamos hoje vivendo na Paraíba é a transição de um ciclo para outro. Você tem um ciclo que se esgotou, que é o ciclo que começou ali por volta dos anos 80, mais ou menos, né, com a emergência dessas novas lideranças, assim, as lideranças que ainda nasceram ali antes, ali no golpe, né, Ronaldo Cunha Lima, Zé Maranhão, Humberto Lucena, né, que foram os protagonistas políticos, Wilson Braga, né, os protagonistas políticos ali do pós-ditadura até a eleição de Mariz, em 94, e aí novos atores, né, surgem, como Cássio, Cunha Lima, Zé Maranhão, ele herda, né, e assumiu o controle do PMDB à época, e ele ocupa esse espaço, né? Mas enquanto estava acontecendo, o Nordeste viveu essa mudança que nós mencionamos aqui agora há pouco, né? E novas lideranças emergiram, né, com outras características, outra base social, que é o caso do ex-governador Ricardo Coutinho, do atual governador João Azevedo, de Luciano Cartacho em João Pessoa, né? São novos líderes políticos que vêm de outro estrato social e que começaram a ter um peso político, né? E quando o João Azevedo ganha em 2018 a eleição, esse ciclo se completa. É só a gente notar hoje quem são as lideranças. Não é que houve uma ruptura em termos de... Houve uma ruptura geracional, né? Não é um ciclo só geracional, porque essas novas lideranças, elas têm uma visão nacional, né? Você pega assim, os protagonistas principais hoje, um personagem importantíssimo hoje na política paraibana é Hugo Mota, aqui de Patos, deputado federal, né? O vice-governador, Lucas Ribeiro, enfim, né? Efraim Filho, né? Que é mais ou menos essa geração também, né? Que é o atual senador. Enfim, são essa Pauliana Dutra, que disputou a eleição para o Senado. Notem que há uma mudança importante geracional, e são esses os futuros protagonistas da disputa política na Paraíba, né? Que rumo nós vamos, mas não sabe ainda direito, né? Acho que o final do governo João Azevedo, a decisão que ele vai tomar vai ser muito importante, né? A gente vai saber para onde a política paraibana caminha. Mas o livro, como eu disse, esse livro especificamente ele foi escrito ao longo no curso dos acontecimentos, mas quando eu selecionei os textos, havia um fio condutor, né, que eu não sabia que estava construindo, mas acabou dando um argumento para eu publicar o livro. Bacana. Flávio, eu queria saber a tua opinião sobre algo que está acontecendo aqui na Paraíba, que é uma discussão sobre mudança de nome, né? Seja de cidade, seja de determinados lugares, né? Há rumores de uma tentativa de mudança do nome do aeroporto João Suassuna lá em Campina, do ex-governador, né? Uma discussão permanente sobre a mudança do nome da capital, né? Para que se volte a ser Paraíba, né? Paraíba, capital Paraíba. Entrevistamos no ano passado o professor Zé Otávio, lá em João Pessoa, ele é radicalmente contra, né, esse tipo de mudança. Vamos entrevistar Fuba, que lançou recentemente um livro sobre isso. Dia 16 de dezembro estaremos lá na Fazenda São Pedro, em São José do Egito, participando de um evento que está sendo coordenado pela família do João Dantas, também está lançando um livro sobre isso. Isso está sendo discutido aqui na Paraíba. Eu queria saber a tua opinião, né, como historiador, né, como cronista, né, enfim, o que é que você acha dessas discussões? Olha, eu acho, por exemplo, o nome de João Pessoa, o erro foi cometido a se propor uma mudança tão impactante na vida de uma cidade, de um estado inteiro, como foi, mas é preciso entender o ambiente que foi provocado pela morte, imagine que
um governador que é assassinado por um inimigo, por um adversário político, né? Não se sabia ainda as motivações reais, tá? Mas o ambiente político nacional, havia acontecido uma eleição presidencial na qual João Pessoa tinha sido derrotado candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas. O clima de radicalização política continuava, tanto que a morte de João Pessoa foi decisiva para o desfecho que nós tivemos, né, com a Revolução de 30, um golpe de Estado, um golpe militar, como tantos que aconteceram no Brasil, mas que representa um corte na história do Brasil, porque é a partir daí que assim, nós temos uma política de industrialização que tem o Estado como o principal vetor de incentivo, né, para viabilizar a modernização industrial brasileira, o que realmente aconteceu. É inegável isso, né? Então, veja, é um acontecimento de um grande impacto na vida local e nacional que a gente não tem como medir hoje, assim, não tem, só que se nós estivermos lá. Quem lê, por exemplo, o Ano do Nego, de Zé Américo, né, que eu acho que é um livro que tenta descrever aqueles dias. Celso Furtado lembra isso também, né, as memórias que ele escreveu, porque ele vivia em João Pessoa na época, então ele descreve aquelas circunstâncias, o impacto que teve na vida da cidade, né? Então, hoje, assim, é claro que, assim, eu acho que se lá atrás eu tivesse vivendo, provavelmente eu não teria discordado, mas talvez eu não tivesse nem condições de expor isso, porque é aquela história, tem certos oportunismos políticos, né, as pessoas que se aproveitam de situações diante da comoção popular, que aí aproveita para... Aliás, não foi tão fácil, mesmo ali não foi tão fácil, foram necessárias algumas sessões da Assembleia Legislativa, e a última que aprovou foi necessária uma mobilização imensa da população de João Pessoa, que a sessão aconteceu no Santa Rosa, no teatro, né? Que foi só nessas condições que foram aprovadas. Você vê que não foi, nem mesmo ali não foi uma discussão fácil, né? Porque mudar o nome de uma cidade, né? Como vamos debater capital, um nome, né? De Patos, né? Então hoje também é difícil você chegar, vamos mudar o nome de João Pessoa. A primeira pergunta que o povo faz, que as pessoas comuns fazem, é por que vai mudar? Né? Faz. Quem é que defende isso? São historiadores, são políticos, são pessoas que de alguma maneira se sentem incomodadas com... Tem muita questão familiar envolvida, né? Porque esse acabou... A motivação é uma questão familiar, uma questão pessoal, tá? O assassinato que levou à morte de uma pessoa, apesar de ter toda essa divergência, esse ambiente político aí, né? Impregnado de... Mas foi uma questão familiar, né? João Pessoa... invadiram o escritório de João Dantas e tornaram públicas cartas de amor que ele tinha com a amante dele, que era a Anaide Beris, que era uma professora de Cabedelo. Isso foi um escândalo, gerou um escândalo. Isso provocou um impacto grande na vida familiar de João Dantas, né? Foi o que levou a assassinar João Pessoa. E o fez abertamente, num local público, um tiro no peito de João Pessoa. Então, hoje, assim, a não ser que nós tivéssemos um acontecimento com uma grandiosidade semelhante, né? Ou que colocasse a necessidade de mudar o nome, ou para voltar, porque o pessoal que quer voltar ao passado. Paraíba do Norte, né? O caso Fuba, acho que defende isso, né? E tem gente que defende outros nomes mais turísticos, mais midiáticos. Isso não é uma brincadeira, cara. Vamos transformar isso num debate sério, né? Sobre o nome de João Pessoa. Eu acho que isso tem que mudar. Vamos resgatar a história. Acho que até a ideia do Paraíba do Norte. Não sei. Eu particularmente, eu não tenho. Eu não sou. Assim, eu pessoalmente seria a favor da mudança do nome. Mas eu acho que não existe ambiente e não existe necessidade. Isso não é um debate relevante para a cidade, para o Estado todo. Porque João Pessoa é uma cidade que todo mundo do Estado está lá, famílias e tal, de alguma maneira tem algum vínculo com a cidade, né?
Então, eu acho que é um debate que, uns dias atrás, o deputado estadual Hervásio Bezerra quer fazer um decreto para proibir o debate. Isso não existe, totalmente inconstitucional, né? O que eu tenho defendido é o seguinte, vamos fazer, vamos acabar com esse debate, desde que eu cheguei em João Pessoa, que ele existe, mas ele, principalmente quando o Ricardo Coutinho se tornou governador, porque é ligado ao PSB de Pernambuco, e tem Ariano Suassuna, que é filho do ex-governador João Suassuna, que foi o governador que precedeu João Pessoa e foi assassinado depois da morte de João Pessoa. Nesse contexto. Então, aí Fuba talvez esteja também engajado por conta desse vínculo, né? Então é um negócio meio artificial também, né? Então eu acho que seria interessante para resolver isso, fazer um plebiscito, deixa o povo resolver. Eu acho que se tiver um plebiscito, o povo não vota para mudar, porque eu acho que o povo, isso não é relevante, essa mudança, né? Imagino que vai criar problemas, né? Tem que mudar nome, trocar carteira, tudo, né? Até nisso cria dificuldade. Burocrático, né? Então não tem assim, eu acho que para solucionar esse problema, fazer um plebiscito, deixa o povo resolver e não ficar essa briga política e de acadêmica. É um negócio totalmente artificial que eu acho que o povo não está tão interessado nesse debate, não. E eu acho interessante o debate, porque com o debate as pessoas vão revisitar a história e vão revisitar a literatura também, né? Isso é muito, muito bacana. Gente, eu conversaria com vocês o dia todo, aqui, estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural de hoje, e eu quero deixar os microfones abertos, né, para as considerações finais de vocês. Bom, eu agradeço a você, Deusimar, o convite de sempre é muito bom conversar sobre o que nós vivenciamos todos os dias, sobre temas dos quais gostamos muito, a nossa vida que está aqui, né? Então é muito, muito bom mesmo. Agradeço mais uma vez a presença de Flávio, né? Que sempre volta à terra dele, quente terra, mas muito boa terra. Sempre quente em vários sentidos. Quente, né? Em vários sentidos. E muito boa sua presença, especialmente porque também traz para a gente o que é bom, né? Então, está sempre com essas presenças é muito maravilhoso mesmo. Agradeço muito, né? Sei que os meus alunos vão assistir, agradeço muito a participação deles, foi fundamental. Disse a eles, professora, a senhora proporcionou uma tarde maravilhosa. Eu disse, a tarde foi nossa, né? Construída por nós. E também agradeço muito o apoio do trio gestor da escola, que não mediu esforço. Nós passamos a tarde toda, né, no auditório da escola, com tudo de que precisamos. Então, o trio gestor, nas pessoas de Rejane, Tânia e Ramseli, que nos deixaram assim muito livres, né, com toda a autonomia realmente, para que nós pudéssemos fazer o que nós fizemos e o que estamos a fazer. Então, agradeço muito e até a próxima, se Bacana, Deus quiser. Né? Flávio. Foi um prazer conhecer aqui seu programa. Eu já tenho visto pelo YouTube algumas entrevistas que você divulgou aí nas suas redes sociais e estar presente aqui e claro, como eu já disse, com Clítia, que todo mundo acompanhou pensamento, a maneira fulgurosa do pensamento, o vigor intelectual que ela tem, e a paixão, principalmente, pela docência, né? pela essa carreira que ela abraçou de maneira tão apaixonada, né? E você, que nós já nos conhecemos há algumas décadas, talvez, né? Você não 20 anos. Muito jovem, não é tanta gente assim, porque você é muito jovem ainda. E eu conheço você, suas qualidades também, como aluno que foi, e depois como grande professor que você é, né? E com esse trabalho que você conduz aqui na Fundação Hernando Sátiro. Culpa de George, viu? Dizer assim. Pois é, que bom que meu mentor, viu? Essa culpa ele carrega com muito prazer. Jorge é um paradoxo, né? Carregar uma culpa com prazer. Eu digo assim, Jorge tem impressionante, você vai andando pela cidade, principalmente quando está com ele, né? Todo mundo, todos os ex-alunos dele, né? Você tem uma legião de alunos e fãs também que vê nele uma referência importante, e ele realmente é uma pessoa assim, de grande importância para a cidade, né? Então eu acho que foi um prazer estar aqui, e principalmente porque assim, eu vim falar desse meu livro é como falar de um filho também, né? Você cria aquilo e os personagens você passa a cultivá-los assim
como se fossem filhos mesmo. Assim, eles adquirem uma personalidade própria, né? Até eu brincando ontem com um aluno falando sobre o que viria. Aqui tem um aluno que está brincando, disse, professor, o beijo que acontece. Spoiler aqui, né? Quando é que quase que eu entro no livro para fazer com que os personagens se beijassem, porque chegava sempre um momento, nunca acontecia. Tudo. E ele perguntando sobre. Eu digo, olha, isso é uma coisa que eu vou dizer. Assim, isso aí é a tirania do autor, né? Porque o autor é quem decide tudo isso. Mata na unha o leitor, né? O autor é quem decide essas situações todas, né? Bom demais. Então é muito prazeroso via Patos, né? Rever os amigos todos, a cidade, que foi onde eu vivi minha infância e a parte da minha adolescência, antes de ir para João Pessoa, quando eu fui, que tinha 15 anos. E para conversar sobre o livro, né? Porque ontem foi uma tarde que me emocionou muito, porque assim, você tratar do livro e tratar com pessoas, porque é o público adolescente, é o público alvo do livro, né? Assim, muita gente adulta lê e gostou, assim, eu recebi boas referências, a maioria amigos, assim, pessoas, e outros nem tanto, são pessoas que leram e fizeram comentários e tal. Então, assim, tem tido uma recepção para quem lê o livro, né? Porque eu acho que tem uma dificuldade grande que eu estou enfrentando como escritor, que é a dificuldade de divulgação de um livro, né? O livro foi lançado na pandemia, né? Então ainda assim, isso criou uma dificuldade, porque o livro nem teve lançamento pessoal, né? Assim, e físico, teve um lançamento inicial online, e depois, em João Pessoa, por exemplo, eu não lancei esse livro. Eu lancei aqui em Patos a primeira vez, e agora estou voltando para conversar com o livro, e foram assim as opiniões mais estimulantes que eu recebi desse público, né? De alunos inteligentíssimos, com observações pertinentes, inteligentes, pessoas que leram o texto com atenção, que se emocionaram. Assim, é como eu digo sempre, se só isso tivesse acontecido, já teria valido a pena ter escrito esse livro, né? Eu já tive também assim, uma jovem que chegou depois e veio falar comigo, e tinha lido o livro e queria me conhecer. E em João Pessoa teve uma menina, uma jovem no Pio Décimo, que eu lancei o livro lá, fui apresentar o livro para várias turmas, ela não estava, e essa menina chegou chorando porque queria me conhecer, para eu autografar o livro dela, que ela leu na biblioteca, pegou o livro da biblioteca do colégio e veio falar comigo para eu autografar o livro para ela, chorando. Eu digo, rapaz, isso tudo é muito gratificante, né? Assim, e eu saio assim, quando eu fui dormir ontem, eu dormia num ambiente assim que isso é o que permite, assim. Eu estou escrevendo a continuação, porque muita gente tem continuação, porque veio Percy Jackson, são 5 livros, né? Eu digo, olha, eu tenho que encerrar esse ciclo, né? Eu digo, eu estou escrevendo um livro agora, a continuação desse, né? Que acontece, nesse caso aconteceu na Grécia. E o segundo, eu já tenho um texto mais ou menos já pronto do livro, a primeira parte, né, a ação se desloca para Turquia, que foi colonizada também pela Grécia, né? Então tem mas com os traços culturais próprios, com personagens turcos que são, né, que se integram à trama. Virar no mínimo uma trilogia. Não sei se eu encerro por aqui, eu estou pensando, eu vou ver. Aí eu disse, só pode terminar, eu disse, porque nesse livro aqui, nessa continuação, o universo está, quem comanda é Ares, né? Houve um golpe de Estado no Olimpo, Ares tomou o poder e ele está encaminhando o mundo para a Terceira Guerra Mundial. E nós observando o que está acontecendo no mundo hoje, eu digo, eu tenho que terminar esse livro antes que a Terceira Guerra Mundial aconteça de verdade, né? Mas isso foi um prazer pelo convite e estou sempre à disposição para a gente conversar, seja sobre o livro, sobre outros temas. Né? Bacana, eu vou levar a Flávia para o Sertão, viu? A partir do ano que vem, para a gente divulgar também, viu? Levar você para a gente discutir também esse material. Vamos. Lá pelo Sertão, viu? Vou falar do meu livro para me Gente, um abraço. Estamos chegando ao final de mais um programa Fundes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Próxima semana estaremos aqui novamente
para mais uma edição, terceira temporada do programa Funes Cultural. Forte abraço. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Mega Black Brisa Net, oferta pra voar as bandas. Assine 500 e leve 700 mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste. Brisa Net. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba.